Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louva a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me deu. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Louva a Deus pela vida do pastor, pela confiança de deixar hoje aqui ministrar a palavra do Senhor. Agradeço pela vida do Rodrigo, pela essa rica oportunidade que ele me deu. Aleluia. Louvar a Deus pela vida da minha família também, que está aqui presente. Deus está na casa, meus irmãos. E o poder do Espírito Santo opera nesse lugar. Já consigo sentir a glória dele aqui nesse lugar. Meus irmãos, peço que os irmãos abram no Evangelho de Mateus 24. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a construção do templo. Jesus, porém, disse: não veis tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentai-vos. Glórias a Deus. Aleluia. Mateus é um livro, meus irmãos, escatológico, um livro que estuda as coisas breves que o Senhor vai mostrar para a sua igreja. Encontramos também livros escatológicos no Antigo Testamento, como o livro de Daniel, Ezequiel, Josué e Zacarias. Jesus também, ele nos evangelhos, ele também fala das coisas breves que vão acontecer, das coisas breves que virão acontecer. E nas cartas de Paulo também, Judas fala dos falsos mestres, dos falsos doutores, e termina em Apocalipse. O livro de Apocalipse revela a volta de Jesus Cristo. Aleluia. E no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor João relata ali a nova terra, a nova Jerusalém, aonde eu e vocês vamos morar, onde nós vamos estar ali, junto na presença do Senhor, até a volta do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mateus faz parte de vários ensinamentos que Jesus realizou uma semana antes da sua crucificação. Os judeus ficavam maravilhados com a construção do templo, porque o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e foi destruído por rei Nabucodonosor. Aleluia. E Deus estabelece Neemias para a reconstrução dos muros, e essa pela construção do templo. Só que esse segundo templo, ele não era bonito, não tinha essa beleza. Então, surge o rei Herodes o Grande, glórias a Deus, e ele, para se dar bem com os romanos e para se dar bem com os judeus, ele reforma o templo. Glórias a Deus. Aleluia. E o Senhor, ele lança essa profecia que não ia ficar pedra sobre pedra. E essa profecia aconteceu depois de 70 anos, depois da morte dele. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. E no Monte das Oliveiras, sentado ali, seus discípulos chegam em particular em Jesus e pergunta que dia que ia acontecer essas coisas.
Glórias a Deus. Aleluias. Na verdade, os discípulos, eles fazem duas perguntas. Que dia que acontecer as coisas e que sinais haverá na sua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Então, em primeiro lugar que eu quero falar com os irmãos, que antecede a volta de Cristo. Primeiro ponto, meus irmãos, que antecede a volta de Cristo. Nós se encontramos aqui no versículo 4, que diz: Ele respondeu: Veis que ninguém vos engane. Vai chegar um tempo do engano. Vai chegar um tempo que até os escolhidos do Senhor vai ser enganado. Precisamos estar atentos, meus irmãos, vigiando. Precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos conhecer as Escrituras. Glórias a Deus. Provar se os Espíritos são de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem como o irmão pular? 1 João 4. Glórias a Deus. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, aí João nos ensina que eu e vocês possamos ter entendimento da palavra do Senhor. Aleluia. Não crer em todo ensinamento, porque nem todos que falam de Cristo levam para a salvação. Nem todos que falam de Jesus Cristo vai nos levar para a salvação, onde eu e vocês vamos morar, na terra celestial. Aleluias, porque o Senhor, Ele tem nos ensinado. Aleluias, louvado seja teu nome. Aleluias, glórias a Deus. Esse tempo será marcado pelo falso ensino. O falso ensino mais pregado hoje é o evangelho da graça barata, ou seja, a graça que justifica o pecado e não o pecador, o amor sem verdade e a misericórdia sem justiça, e a liberdade que leva à libertinagem. Aleluias. Que eu e vocês, nós possamos andar na presença do Senhor. Aleluia. Porque nós possamos ter visão espiritual, possamos olhar para a cruz, olhar para Jesus, aquele que nos libertou do pecado, aquele que tirou nós do lamaçal de pecado. Porque antes de nós estar aqui, nós se encontrava num lago sem saída. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que eu quero apresentar para os irmãos é os acontecimentos naturais da natureza. Onde Jesus fala aqui, no versículo 6, e certamente ouvirás falar de guerra, rumores de guerra. Vês que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Glórias a Deus. Então o Senhor aqui, Ele nos ensina aqui os princípios das dores. Então esses acontecimentos já estão acontecendo, meus irmãos. Nós já vemos terremotos, nós já vemos briga contra as nações, outras nações, pai contra filho, filho contra pai. Aleluia. Nós vemos guerra entre a própria sociedade, irmão contra irmão.
Então que nós possamos olhar para esses fatos, olhar que Jesus ele está prestes para voltar e buscar a sua igreja, mas ele quer um povo lavado e remido pelo Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero apresentar para os irmãos. O tempo do fim será marcado pelo um esfriamento espiritual. O que mais esfria o nosso amor é o pecado. Glórias a Deus. Então, quando nós pecamos, meus irmãos, quando nós fazemos coisas que não agradam o Senhor, vem o esfriamento espiritual na nossa vida. Nós esfriamos, nós deixamos de buscar a presença do Senhor, nós deixamos de orar, jejuar e ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus pelo esse esfriamento espiritual. Glórias a Deus. O nosso amor se esfria quando amamos e colocamos outras coisas acima de Deus. Glórias a Deus. Quantas vezes nós colocamos outras coisas acima de Deus? Nosso trabalho. Glórias a Deus. Nossa família. Muitas das vezes nós colocamos acima de Deus, mas o Senhor ele ensina nós a amar Ele em primeiro lugar, buscar a presença dEle em primeiro lugar. Glórias a Deus. Peço que o irmão abra lá em Lucas 10, 27. Glórias a Deus. Aleluia. Lucas 10, 27. Glórias a Deus. E respondendo ele, disse: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Só até lá, meu irmão. Então o Senhor ali, Ele fala para que eu e vocês, nós viemos amar Ele em primeiro lugar, em primeiro que é nosso trabalho, em primeiro que até a nossa própria família. E no final ali ele fala para que nós possamos amar nosso próximo. Porque se nós não amamos nem o nosso próximo, como que nós vamos amar alguém que nós não conhecemos? Que é Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós conhecemos a presença dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Abre Apocalipse 2, 4. Glória a Deus, aleluias. Tenho, porém, contra ti, que não deixaste o teu primeiro amor. Glórias a Deus. Lembra, pois, onde caíste, arrependas das práticas e as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, tirei do seu lugar o teu castigal, se não te arrependeres. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que condenava os falsos profetas, fazia a vontade de Deus, mas era uma igreja que já tinha esquecido do primeiro amor, já tinha esquecido da primeira presença que Ele tinha. Quantas vezes eu e vocês nós esquecemos da onde que Deus nos tirou, da onde que Deus nos colocou. Quem era eu e vocês antes de estar aqui? Mas o Senhor, com a misericórdia dEle, com a graça dEle, com a bendita bondade dEle, Ele nos libertou, Ele nos chamou, e Ele quer que nós se arrependa, que nós voltássemos ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Já estou terminando, meus irmãos. Ser breve. Glórias a Deus. Quero estar lendo o último versículo, que se encontra aqui, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, não importa o que vai acontecer, se vão ter luta, se vão ter guerra, mas o Senhor ali, Ele fala, se nós perseverar até o fim, se nós perseverar até o fim, nós vamos ser salvos, nós vamos estar com Ele. Então, você que está aqui essa noite, você chegou aqui triste, abatido, com vontade de parar, com vontade de desistir, o Senhor manda falar para você, persevera, persevera até o fim, persevera até a volta do Senhor, persevera porque o Senhor, Ele está perto para buscar uma igreja, Ele está perto para buscar nós, e eu e vocês vamos morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Peço que o irmão abra em Daniel, glórias a Deus, 12, 13. Tu, porém, vai até o fim, glórias a Deus. Eu e vocês vamos até o fim. Não importa o que nós vamos passar, nós vamos vencer. Porque vai ser salvo só aquele que for até o fim. Glórias a Deus. Aquele que parou no meio do caminho, que a sua expectativa já de não estar na casa do Senhor mais. Mas eu falo para a igreja do Senhor, vamos perseverar até o fim. Glórias a Deus. E eu quero estar lendo o último versículo em Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que eu fui também preso por Cristo. Irmãos, quando a mim não julgo que me haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas atrás que fica, e avançando para que estão diante de mim. Então vamos avançar para o céu, meus irmãos. Vamos avançar, estar na presença do Senhor, estar diante da grande glória que Ele tem para nos oferecer. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua chamada, não desista, meus irmãos. Glórias a Deus. O homem pode falar que você não vai conseguir, mas Deus, Ele tem um grande prêmio para mim e para vocês, que é a salvação, é estar na presença dEle, é estar junto com Ele. E eu louvo e agradeço essa rica oportunidade. Glórias a Deus. Se tem essa noite que está afastado do Senhor, sua vida já está desenganada, você já não tem um alvo que é Cristo. Essa noite o Senhor te chama. Essa noite o Senhor te chama para ter um novo encontro com você. Uma nova vida. Tem alguém essa noite? Glórias a Deus. Não tem? Eu agradeço essa rica oportunidade, pastor. Glórias a Deus.